O texto que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos está lá em Efésios, no capítulo 3. E a gente compartilhou, e temos compartilhado por várias vezes aqui em Portugal, sobre essa figura da igreja de Éfeso e aquilo que Paulo ensina à igreja através da igreja de Éfeso. E nessa relação de Paulo com a igreja, ele ora. Ele faz orações em favor da igreja. E a primeira oração é no sentido de que a igreja seja tomada de um profundo espírito de sabedoria e plena revelação. Paulo começa a carta de Efésios falando daquilo que é o plano eterno de Deus, aquilo que é o desígnio eterno de Deus, aquilo que é o mistério de Deus oculto para ser revelado através de Cristo. E quando ele está falando de Cristo, ele não está falando da figura exclusiva de Jesus, mas ele está falando da figura inclusiva de Jesus, o Cristo, de Jesus e a igreja, o Cristo e o seu corpo, a comunidade dos santos. Esse discernimento que deve, a mesma revelação que estava na pessoa de Jesus, e que uma vez que Jesus entregou a sua vida em favor dos seus irmãos, esse mesmo Espírito que estava nele, revelando toda a vontade eterna de Deus para o homem, foi soprado sobre nós, a igreja, formando uma família de filhos. Esse é o mistério de Deus oculto, formar uma família de filhos, uma comunidade de irmãos com o mesmo Espírito, comungando a mesma natureza. Sermos tomados dessa revelação, desse entendimento, sermos iluminados pelas riquezas da nossa vocação em Cristo. E aí ele vai fazer outra oração, já no capítulo 3, ele volta, ele vai ministrando, e na medida que ele vai ministrando, ele vai orando. Então ele compartilha um pouco de conteúdo e ora imediatamente. E agora, no capítulo 3, ele diz assim, ele diz, do qual fui constituído ministro. Ele está falando agora do que é a sua vocação, o seu ministério. E ele diz, então, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vocês, por nisso está a vossa glória. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês arraigados e fundados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, a gente quer trabalhar alguns conceitos aqui antes de aprofundar nesse tema. Um dos conceitos que a gente quer trabalhar aqui é o nosso conceito de intimidade. O nosso conceito de intimidade está profundamente arraigado
ao nosso senso de poder e propriedade. A nossa compreensão de Deus humana é a compreensão do Deus a partir do seu poder, a partir da sua capacidade, a partir da sua força. Então nós, na nossa ignorância, a partir do momento que nós somos afastados daquilo que é o plano, a matriz, aquilo que é a plataforma fundamental de toda a vontade de Deus, a partir do momento que nós deixamos de pensar nós mesmos, pensar a vida, pensar o propósito da existência humana, fora da plataforma, daquilo que deveria ser a nossa fonte de alimentação e sustentação, isso determinou uma maneira de pensamento. Então nós pensamos a vida a partir do poder, a partir da capacidade, da competência. Nós pensamos a vida a partir daquilo que nos falta, daquilo que nós não somos, daquilo que nós não temos, e o que nós temos que fazer e como nós podemos fazer o que temos que fazer na melhor das nossas competências para ter o que não temos e, tendo o que não temos, nos tornar quem nós não somos. Então, o diabo fez a gente pensar a partir de uma crise de identidade. Então, o diabo não trabalha em nós uma crise de competência, ele trabalha em nós uma crise de identidade. Quando o diabo veio tentar Jesus, ele não tentou Jesus no seu poder, ele tentou Jesus na sua identidade. A tentação não era uma tentação de poder, era uma tentação de identidade. Se tu és o Filho de Deus, então faça alguma coisa para provar quem você é. Então ele lança uma dúvida a respeito de quem nós somos. Nós somos criados a partir de uma plataforma de identidade. Deus nos gerou a partir de uma identidade, nos abençoou com uma identidade e nos deu um trabalho que expressasse, que desse materialidade àquilo que nós somos. Então, Deus nos cria a partir de uma semelhança para produzir uma imagem que traduza as virtudes, que incorpore, que materialize, que encarne, que testemunhe, que torne compreensível e visível as virtudes invisíveis de Deus. Então, nós somos criados de um invisível para o visível, para dar visibilidade àquilo que naturalmente não podia ser visto. Então, é uma semelhança que é o princípio, uma natureza, uma essência, uma identidade, produzindo ações que deem conhecimento a essa identidade. E o diabo diz, não, o diabo não tirou Deus da nossa vida. O diabo não tirou Deus da nossa vida. Ele não é anti-Deus. O diabo é pró-Deus. Só que ele colocou Deus no fim. Então, nós nos tornamos seres sem origem, com expectativa de fim. E Deus, então, se tornou a pior de todas as nossas expectativas. A mais doentia de todas as nossas expectativas é Deus. Porque agora nós temos uma expectativa de divindade sem nenhuma perspectiva de paternidade. Então nós não temos noção da nossa origem, da essência da nossa identidade e temos uma expectativa de nos tornarmos aquilo que nós gostaríamos de ser e não nos tornarmos aquilo que fomos gerados para ser. Então, de uma perspectiva de Deus, nós nos tornamos expectativa de Deus. Então, Deus está no fim das nossas expectativas. E Deus, como expectativa, é a pior de todas as expectativas que alguém possa ter. É a mais enganosa. Então, o diabo estimula a nossa expectativa de Deus. Porque, como expectativa, cada um pode criar Deus aqui segundo as suas conveniências. E nós deixamos de ser filhos de um mesmo Deus e passamos a ser expectantes de vários deuses, em que cada um carrega a sua própria identidade, divindade, segundo a expectativa das suas conveniências e necessidades. Então, com isso, nós desenvolvemos uma cultura de... Abre aqui para mim, por favor. Nós desenvolvemos uma cultura de poder. Uma cultura de poder, em que todo o poder que nós temos é para satisfazer nossa expectativa
e para satisfazer nossa necessidade. Com isso, nós desenvolvemos uma teologia pautada pelo visível. Filosofia, muitas vezes, pautada pelo visível, pelo aparente. Nós estamos querendo discernir o espiritual a partir do aparente. Queremos entender a semelhança a partir da imagem. Então, como a imagem está distorcida, a ideia de Deus também fica comprometida. Na verdade, nós temos que entender a imagem a partir da nossa convicção absoluta de semelhança. Aquilo que só o Espírito de Deus pode revelar ao nosso coração. Então, Deus não pode ser o fruto das nossas locubrações. Mas o homem tem que ser fruto da revelação. Então, muitas vezes, hoje nós temos uma convicção de homem e uma expectativa de Deus, sendo que nós tínhamos que ter uma convicção de Deus e uma expectativa de homem. Amém, amado? Nós temos convicção dos nossos desejos, das nossas necessidades, das nossas preferências e criamos um Deus que vai satisfazer tudo isso e montamos um culto para ver se a gente converte Deus a emprestar o poder dele para a gente se tornar aquilo que a gente gostaria de ser. Não, Deus diz, eu vou fazer uma imagem conforme, de acordo com uma semelhança. Então esse é o projeto de Deus. Dar materialidade ao espiritual e não espiritualizar o material. Então, o propósito de Deus não é que a gente queime oferendas a Deus e isso possa embriagar Deus como quem tivesse fumado uma boa maconha. Então, muitas vezes, o nosso culto é uma tentativa de oferecer maconha para Deus. A gente queima um incenso e ele fica doidão. E, no fim, ele vai e faz tudo que a gente quer. Sem nem pensar direito sobre isso. Então, é o sopro de Deus, é aquilo que do Espírito é soprado. Com isso, nós desenvolvemos, por exemplo, uma ideia de que o íntimo é o privado. Tanto é que nós cunhamos uma expressão equivocada. Invasão de privacidade. Quando você se sente atingido no seu íntimo, você diz o quê? Isso é uma invasão de privacidade. Mas o privado não é íntimo, o privado é público. Por exemplo, meu carro é privado. E é público. Todo mundo sabe qual é o meu carro. Essa caneta é privada. Essa é minha caneta, não é sua. Essa é minha. Eu posso te dar a minha caneta, mas essa é minha. Então ela é privada. E todo mundo viu essa caneta comigo. Então ela é pública. Todo mundo sabe que essa camisa é minha. Então, minhas preferências, meu estilo, meus gostos, as minhas escolhas são privadas. Porém, não são íntimas, porque elas vão se tornando públicas. Todo mundo vai sabendo que tipo de bebida eu gosto, que tipo de comida eu gosto, que restaurante eu frequento e que tipo de música eu gosto de ouvir. Então, isso é a minha privacidade, é o meu direito de escolher alguma coisa para chamar de meu. Mas isso não é íntimo. Então nós temos a tendência de achar que os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas preferências, nossas escolhas são o quê? Íntimas. Não, essa é a parte explícita da nossa vida. Porque todo mundo vai convivendo. Se tem uma coisa que a Lana sabe, é das minhas preferências. E uma coisa que, apesar dela estar comigo há 30 e tantos anos, que talvez ela ainda não sabe, é da minha intimidade. Mas ela tem que conviver com as minhas o quê? Privacidades. Porque minhas privacidades são explícitas. Então, a primeira coisa que precisa ser desconstruída na nossa vida é essa ideia de que o privado é íntimo. Porque a privacidade, a intimidade não está relativo àquilo que é o explícito, que é o aparente visível. A intimidade está relacionada ao que é verdadeiramente oculto. Então, para falar de intimidade, nós temos que falar de interioridade. Por isso que quando Jesus vai falar de intimidade, ele diz, entra no teu quarto, não é nem entra na tua cozinha, não é entra na tua sala.
entra naquele lugar onde você dorme. Em outras palavras, quando a palavra de Deus fala de dormir, de repousar, esse quarto de repousar, de dormir, para o cristão, dormir é morrer. É morrer a morte que é para a vida. É morrer como quem vai ressuscitar. É morrer como quem não terminou. É morrer como quem está continuando. Então entra naquele lugar onde você jaz. Onde você morre. Onde você termina e onde você começa. Volta lá na tua semente. Uma semente que caindo na terra não morrer. O reino de Deus é como um homem que foi lá e plantou uma semente que caindo, ela jaz, ela é depositada, ela adormece e ela ressurge para dar toda a materialidade das virtudes que ela carrega de maneira invisível como semente. Amém? Ontem a gente ouviu que ia ter que falar por parábolas, para a gente querer ter uma experiência mística aqui. Amém, amado? Então aí nós vamos entender a ideia de princípio. Que o princípio de todas as coisas, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O princípio de todas as coisas não está naquilo que Deus tornou visível. Porque nós vemos Gênesis e a gente olha para a criação, e o livro de Gênesis do Velho Testamento é o Gênesis sem a revelação. É o Gênesis parabólico, é o Gênesis parábola. É o Gênesis que conta uma história que vai fazer a alusão a uma história mais profunda e intensa, que é Cristo, a figura essencial de tudo. Então, quando vem o Novo Testamento, agora sim nós temos a revelação das coisas que antes, no Velho Testamento, era para nós apenas o quê? Mistério. E agora nós temos um novo livro de Gênesis. Qual é o novo livro de Gênesis que foi escrito? Quem sabe qual o novo livro de Gênesis foi escrito? O Evangelho de Gênesis, o Evangelho de João. Porque todo bom livro de Gênesis começa como? No princípio. Então agora eu posso olhar para o Evangelho de João e a partir de uma revelação espiritual entender o visível. A partir do visível eu não conseguiria discernir todo o invisível, mas agora a partir do invisível eu posso discernir. Agora, o que está escrito lá em Gênesis vai fazer sentido. Amém? E no princípio era o quê? Era o verbo. No princípio era a palavra. Vamos substituindo para a gente poder entender o que está escrito lá em Gênesis. Eu posso substituir verbo pelo quê? Palavra. E eu posso substituir palavra por quê? Semente. Porque Jesus diz, a palavra é a semente. E eu posso substituir semente por sêmen. Sem ninguém ficar escandalizado. Então, no princípio era o sêmen. Deus começou todas as coisas a partir do seu sêmen, como pai. Alguém que é ele, está com ele e é nele. E agora esse movimento de Deus produz uma expressão de si próprio, que é Ele mesmo. Glória a Deus, irmão. Deus está gerando uma semente de si, que eu não posso dizer que é outra coisa, porque é Deus na sua intensidade. Ontem nós falamos um pouco sobre a Trindade. Talvez uma das nossas dificuldades de entender a Trindade é porque nós queremos entender a Trindade na perspectiva humana. E na perspectiva humana, como nós trabalhamos poder e carência, então na perspectiva humana a gente está sempre trabalhando a partir do que falta. Então o homem aprendeu a fazer uma matemática a partir da conta de somar. Amém? Porque a soma só apareceu a partir do pecado. Amém, irmão? Porque antes do pecado não tinha soma, só tinha o quê? Fala para mim, irmão. Só tinha o quê antes do pecado? Multiplicação. Amém, irmão?
Então não havia perspectiva de ajuntar. Não havia expectativa de acumular, de somar. Só havia perspectiva de quê? De reproduzir, de encher. Então o conceito de encher antes do pecado não é quem soma para ajuntar. É quem multiplica para encher. Entendeu, irmão? Sim ou não? Deus nos abençoou para quê? Deus nos abençoou para quê? Para multiplicar a partir de um sêmen. O reino de Deus é como um homem que saiu a semear. Está vendo? Isso começa a mexer, então, com o meu conceito de plenitude, porque, para mim, como um homem caído, pecaminoso, que falta todas as coisas, eu entendo que plenitude é tudo aquilo que Deus vai me dar do que eu não tenho. E não entendemos plenitude como aquilo que Deus vai multiplicar a partir de quem eu já sou. Glória a Deus, amado. A partir de um pequeno sêmen tão invisível quanto um grão de mostarda. Então, isso é um novo entendimento. E agora eu estou entendendo, então, que Gênesis é um processo multiplicativo. E agora a Trindade vai fazer um pouco mais de sentido. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de entender a Trindade, porque eu penso 1 mais 1 mais 1. E aí 1 mais 1 mais 1 vai dar quanto? 3. Agora faz 1 vezes 1. Que vezes 1? Que vezes 1? Vezes 1. Dá quanto? Dá quanto? 1 na sua máxima potência. Glória a Deus, amado. Então, Deus é um Deus que vai intensificando, vai potencializando expressões de si mesmo. Aleluia. Então, e Jesus, o Cristo, é apenas o sêmen, a semente. É a primeira semente de uma multidão de outros filhos gerados pelo mesmo Espírito. Então, é um Deus que é um. Amém? Que vezes 1. E agora vezes 1. Agora nós temos 1 milhão de uns multiplicados a partir de um único 1, que é a expressão de um primário. Glória a Deus, amado. Amém? Ou está confuso? Então, quando a gente volta a se reunir com Deus, eu continuo tendo a Trindade. Eu continuo tendo o Pai, o Espírito e 1 zilhão de filhos, A Trindade não deixou de ser Trindade, mas agora ela é expressa através de uma multidão de uns. Isso já resolveria um punhado de crises na igreja. Como nós temos uma tendência de poder, na igreja a gente está sempre trabalhando 1 mais 1 mais 1 mais 1. De modo que o próximo 1 que entra é um pouco abaixo do 1 que já estava lá antes. Então ele é um 1 secundário, que tem um 1 terciário, então é sempre 1 mais 1. E aí nós temos crise de poder, porque quem é o 1 dessa igreja? O 1 dessa igreja é quem chegou aqui primeiro, que trouxe um que é um mais um pouco abaixo, e que tem um que é um terciário. Sendo que Jesus não é um que gerou um 2. E o 2 gerou um 3. Não, Jesus é um que gerou o quê? Uns. Jesus é um primogênito que só gera primeiros. Então Deus não tem filhos segundos. Todos os filhos de Deus são o quê? Primeiros. Porque são gerados da mesma semente primária, que é Cristo. Então, Cristo é a semente primária revelada em Jesus. Então, o primeiro homem a revelar a semente primária de Deus foi quem? Jesus. Amém, mano? Porque Jesus é o primeiro homem totalmente gerado a partir do Espírito. Glória a Deus, amado. De uma consciência do Espírito. Ele é o primeiro homem a ver a humanidade numa perspectiva do Espírito e não numa expectativa de homem. Então Jesus, quando olha para a humanidade, ele não tem expectativas de homem.
Ele tem perspectiva de espírito. Porque ele é o Cristo, o sêmen de Deus. Então quem é Cristo? O sêmen de Deus. A semente de Deus, a partir do qual tudo foi criado. Então tudo é em, tudo é de, em, com e para Cristo. Tudo é para que a natureza de Deus seja revelada. Então Deus cria o ambiente, Deus criou o ambiente no qual ele ia colocar o seu sêmen. Esse é o princípio é a semente de Deus, e Deus então cria um ambiente para depositar nesse ambiente a sua semente, que é Cristo, uma semente que adquiriria forma humana na sua plenitude. Então, quando Deus diz façamos, ele não está falando do Adão exclusivo, ele está falando do Adão inclusivo, na pessoa de Cristo, que seria completa em Jesus. Então essa humanidade vai sendo formada até que a gente vai ver um varão perfeito, o homem perfeito, a imagem perfeita. Então quando Deus diz que faria a imagem perfeita, o Adão ainda não era essa imagem perfeita. Quem era a imagem perfeita? É o próprio Cristo. Agora sim nós temos a expressão exata daquilo que Deus chamou de homem. Então Deus tem o homem. Deus não chama homens, Deus chama o homem. Não são homens que são a imagem. Deus não tem várias imagens. Deus tem uma imagem, a imagem do homem, artigo singular definido, expresso de várias formas. Então, o homem de Deus se expressa de várias formas, várias faces. Esse homem tem várias facetas, várias formas de se expressar, mas ele é um homem único. Ele é um. De Deus, em Deus, com Deus e para Deus. Então, quando nós estamos sendo reconciliados, não é um homem fora de Deus, sendo trazido de volta para Deus. É o homem que foi formado em Deus, que se desviou de Deus e está sendo reconciliado com o projeto original de Deus. Então, Jesus é o nosso Salvador porque ele vem revelar para nós quem é o projeto. Ele é o padrão, ele é o fiel. Ele é o que todo homem foi chamado para ser. Então eu não evoco Jesus para me ajudar a ser quem eu gostaria de ser. Eu me rendo a Jesus para me ensinar a pessoa que eu fui chamado para ser. De modo que Jesus não é o meu leal, Jesus é o meu fiel. Leal é o meu cão, que abana o rabo e agradece toda vez que eu o agrado. Isso é lealdade. E Deus não é leal. Deus não é leal. Porque se Deus fosse leal, toda vez que eu mentia para minha esposa, o Espírito Santo não revelava nada para ela. Mas às vezes quando eu faço algumas coisas certas, ela olha em mim e fala assim, o que aconteceu? Eu falo, nada. Fala, não, aconteceu alguma coisa, estou sentindo que é o Espírito Santo que foi lá dedurar. Foi me entregar. Lealdade é coisa de quadrilha. Quadrilha combina uma coisa e todo mundo é leal, ninguém pode contar. Porque se tivesse um fiel na quadrilha, entregava todo mundo para a polícia, não acontecia o roubo. Mas como não tem nenhum fiel, só tem leais. Entendeu? Então cuidado, porque às vezes você está achando que o Espírito Santo é leal, ele não é. Ele vai contar para os irmãos o que está errado na sua vida. Esse negócio de você falar assim, irmão, aconteceu uma coisa, queria contar para você, mas você não conta para ninguém. Faz isso com o diabo. O diabo é leal. Ele fica guardando uma mentira até aquilo poderia ser o suficiente para acabar com a vida de todo mundo. Mas se você contar para alguém de Deus, essa pessoa fala, ó, então você não fala para mim não, que a primeira coisa que eu vou fazer é contar para sua mulher. Amém, irmãos? Porque Deus é fiel. E
Cristo Jesus é o fiel. Fiel é a referência. A régua é fiel. O esquadro é fiel. Eu coloco o prumo na parede, o prumo é fiel. A parede entorta, o prumo não entorta. A parede deita, o prumo não deita, porque o prumo mostra onde é que a parede deveria estar. Amém? Todo sonho de consumo de um gordo era ter uma fita métrica leal, de elástico. Você punha a fita métrica na cintura, ela dava sempre 1 metro, ela é elástica. Mas a desgraça é que a gente só encontra fita métrica fiel. Eu ponho ela, ela não mente. Amém, mano? Então Deus é fiel e Cristo Jesus é a revelação fiel de Deus. E aí Paulo então está escrevendo aqui, nós já vamos concluindo. É isso aqui o prazo que ainda tem? É? Deus de misericórdia, dá para pregar quase tudo de novo aqui. Então, Paulo está falando aqui em Efésios, e ele vai usando expressões aqui que eu queria que você anotasse para meditar sobre isso depois, porque ele vai dizendo assim, olha, ele usa a palavra conhecer, discernir, eu fui chamado para trazer conhecimento, né? Ele diz aqui, ele diz coisas do tipo, a dispensação do mistério, as insondáveis riquezas. Então ele está falando desse evangelho que revela uma coisa insondável. Insondável em que perspectiva? Em perspectiva humana. A carne e o sangue não vão te revelar isso. A carne, por mais que você pense, por mais que você raciocine, a carne e o sangue não vão revelar o propósito de Deus na sua vida, a natureza, aquilo que é a sua intimidade com Deus. A carne e o sangue não podem revelar. Os cultos, as reuniões não podem revelar isso. Nossos esforços, os poderes humanos não podem fazer isso. Isso é um mistério insondável. É o oculto de Deus. Paulo fala, aquilo que eu quero revelar é aquilo que estava oculto em Deus. E só através da igreja essa sabedoria pode ser o quê? Conhecida. Depois ele diz assim, eu oro para que vocês, arraigados, ele está falando de arraigados em amor, ele está falando, amor não é uma coisa sobre a qual eu me apoio. Ele está evocando para um aspecto invisível do amor, ele está dizendo, você foi gerado do amor. Então eu não conto com o amor de Deus. O amor de Deus não é uma coisa estranha. E às vezes a gente ora, e de novo, a gente pensa que tem intimidade com Deus a partir da nossa privacidade, a partir da minha vida privada, a partir daquilo que eu quero manter, a partir daquilo que eu penso que tenho direito e que eu quero ter para mim. Então, eu tenho uma ideia de privacidade, direito, a minha camisa, a minha caneta, o meu casamento, a minha mulher, os meus filhos, o meu carro, a minha igreja, o meu ministério. E agora eu vou buscar Deus intensamente, com todas as forças do meu coração, para Deus me ajudar a manter essas coisas, e não quero que ninguém entre na intimidade da minha casa. E aí, quando você está falando em intimidade da minha casa, você está falando da sua privacidade. Daquilo que você julga ter direito. E quando a palavra de Deus está falando de intimidade, não é disso que ela está falando daquilo que é a mais profunda das suas convicções. É o seu senso de identidade e não de propriedade. É o seu senso de propósito e não de direito. Qual é o seu propósito? Para que fim você foi criado? O que tipo de fruto essa semente de Deus em você vai produzir? E nós estamos usando a nossa espiritualidade para manter o nosso senso de privacidade. Então, quando a gente fala com Deus, a gente fica falando para que Deus use esse poder dele para satisfazer nossas carências. Agora Paulo está falando, não, eu quero falar daquilo que é o insondável, aquilo que é o impenetrável, aquilo que só o Espírito Santo pode revelar. E só o Espírito Santo pode revelar quem nós somos. Lembra quando Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Então a intimidade é ter revelado lá no lugar onde você jaz. No lugar de onde você nasceu. Deus depositou uma semente em nós. E é a partir dessa semente que nós nascemos. É ali que a gente jaz. É ali que nossas raízes estão lançadas. Então o amor é a substância da qual eu sou feito. E não o alimento ao qual eu desejo. Então o amor não é aquilo que eu desejo receber, isso é o que eu gosto. Isso é a minha cobiça. Muitas vezes as pessoas acham que o contrário de amor é ódio. Não é ódio.
O contrário de amor na nossa vida é gostar muito. E é por conta daquilo que eu gosto muito e do que eu gostaria de ter, que eu não estou sabendo verdadeiramente o que é amar. E no fundo eu acabo tendo raiva, não daquilo que eu não gosto, eu acabo tendo raiva daquilo que eu gosto e que deixa de se comportar da forma como eu gosto. De modo que o meu ódio não está para aquilo que me é indiferente, o meu ódio está para aquilo que me desaponta. Que antes foi objeto da minha expectativa. E é a minha absoluta falta de controle sobre aquilo que eu desejo que me faz ter raiz de amargura. Porque é isso que está me impedindo de ter uma convicção profunda lá no lugar onde eu nasci, de quem eu de fato sou e fui chamado para ser. Então desce agora no teu quarto. E lá no teu quarto, no mais profundo, lá no lugar, você vai encontrar o sêmen de Deus em você. Jesus diz, entra lá, e lá você vai encontrar o seu Pai, e não o seu Deus. Nosso problema é que quando a gente vai para o quarto, a gente está querendo encontrar o nosso Deus. Porque o que está levando a gente para o nosso quarto são nossas cobiças, nossos desejos, e não nosso compromisso com a intimidade, com a interioridade, com a identidade. Então, quando eu entrar lá no meu lugar, isso vai ser a minha raiz, eu vou entender que é de amor que eu sou feito, até a inteira plenitude de Deus. De modo que a plenitude de Deus não estará na perspectiva do que eu vou receber. A plenitude de Deus estará na perspectiva do que eu tenho para entregar. Porque a semente da qual eu fui gerado é Cristo. De modo que quando alguém... E aí você vê como é que a gente tem um preconceito religioso. Veja a barreira religiosa que nós criamos. Eu vou falar uma coisa aqui com profundo temor e tremor, e sei que vou esbarrar numa barreira religiosa. Se alguém te perguntar, quem é você? O que você diria? O nosso preconceito religioso, o nosso pré-conceito religioso nos impede de dizer com toda segurança, eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque nós queremos respeitar religiosamente Jesus. E respeitando religiosamente Jesus, nós não estamos honrando espiritualmente a Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E a esperança da glória é Cristo em. A esperança da glória é que cada um de nós seja Cristo. Uma expressão de um primário. De modo que cada um aqui é um Cristo. E que quanto mais o Espírito vai gerando dessa mesma semente, nós temos esse no seu máximo potencial. De modo que Cristo encherá a terra. Porque todos os filhos de Deus serão o quê? Cristo. De modo que quando tiver uma dificuldade entre dois irmãos, é simples, é só um ser Cristo. Quando duas pessoas estiverem se desentendendo e não souberem encontrar paz, basta que alguém chegue lá e seja o quê? Cristo entre elas. Mas está vendo como é que é difícil a gente dizer isso? Nós temos medo de dizer isso. Sabe por que nós temos medo? Porque nós sabemos inconscientemente das nossas responsabilidades. E sabemos que dizer que eu sou Cristo quer dizer que o que me espera todos os dias é a minha cruz, a minha morte. Que eu fui gerado para ser Cristo. É dessa semente que nós fomos gerados. Essa é a nossa interioridade. Então, quem quiser ter intimidade com Deus, tem que ter na sua interioridade a semente de ser Cristo para os seus irmãos. Por isso que Jesus diz, eu não quero que vocês amem uns aos outros como vocês se amam. Daqui para frente agora eu vou dizer, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Agora ele é o fiel.
Até a revelação de Jesus, havia uma referência relativa. Eu podia amar as pessoas como eu amava a mim mesmo, mas agora que Jesus veio, eu tenho uma referência absoluta, porque agora eu tenho que amar os irmãos como Ele amou os irmãos. Porque agora eu tenho a revelação absoluta do que é ser o homem segundo a imagem de Deus. Então o sêmen de Deus é Cristo. E essa semente colocada em nós, ela vai germinando e reproduzindo. Eu quero terminar com um apelo, porque eu não quero passar da hora, a gente vai continuar conversando à noite. É uma conversa. Nós temos. Como responder a isso? Como responder a esse desafio? Eu queria terminar com uma oração aqui agora. E a oração é: quem irá por nós? Eu queria orar agora uma resposta à oração de Deus. Quando nós vamos entrando lá no nosso lugar de jazer, de ser enraizado, lá, quando a gente encontrar Deus, lá no nosso oculto e profundo interior, nós vamos ouvir uma voz. A voz de um pai que diz: você é meu filho, eu hoje te gerei. E aí, quando eu ouvir a voz desse pai, eu não vou ouvir um quê, eu vou ouvir um quem. Deus está todos os dias fazendo uma oração. Há uma oração sendo feita, por isso é a misericórdia em. Não é a misericórdia para mim, é a misericórdia em eu descer ao mais profundo da minha vida para encontrar a voz do meu pai, o sêmen do meu pai, dizendo: quem irá por nós? Quem irá nos representar? Quem será a expressão visível de quem nós somos? E aí cada um de nós pode dizer: eis-me aqui, o teu Cristo sou eu sou teu filho, eu sou teu Cristo, eu sou a tua oferta em favor dos meus irmãos. Faça essa oração agora. Às vezes você está com medo de ser Cristo. Esse é o nosso medo. É o vale da sombra da morte. Essa é a nossa angústia antes da cruz. Jesus sofreu essa angústia e disse: eu podia te pedir que o Senhor me poupasse dessa hora, mas foi para essa hora que eu vim. Nós viemos para essa hora, todos nós viemos para essa hora, a hora de ser Cristo. Então mergulhe agora lá na interioridade do seu ser. Não para encontrar formas de Deus te preservar, mas para encontrar a forma legítima de Deus, nosso Pai, te ofertar. Deus não quer nos preservar, Deus quer nos ofertar. O amor de Deus se revela através de nós, na forma como Deus nos oferta, como seus filhos. Vamos ter um tempo de oração agora, para que cada um de nós, ao longo desse encontro, possa ir gradualmente dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, que eu seja o teu próximo sêmen, a tua próxima semente, o teu próximo para gerar outros semelhantes a ti. Fui gerado dessa consciência, fui formado desse Cristo, sou corpo de Cristo, sou Cristo com Cristo, Cristo é em mim, eu sou em Cristo. Então eu sou Cristo com Cristo e Cristo é Cristo comigo. Amém. Ele não teve vergonha de nos chamar seus irmãos e nós não temos vergonha de sermos seus irmãos. Vamos ter um minuto apenas e falar com Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me.